Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar da questão do clock skew, que é uma questão que o clock nem sempre vai chegar no mesmo instante em cada elemento de memória, no caso aqui em cada flip-flop. Então naquela ideia de analisar especialmente o período do clock, o período mínimo que o nosso circuito, que o clock tem que ter para que o nosso circuito funcione, ou a frequência máxima de operação, eu considerava que o clock chegava no mesmo instante em cada flip-flop, tanto no fonte, tanto nesse flip-flop que a gente considera como fonte, como esse aqui que é o destino. Então ele chegava no mesmo momento, mas isso não é verdade. Pode ser que o clock, assim que ele bateu, ele levou uma unidade de tempo, por exemplo, para chegar nesse flip-flop fonte. E ele levou 2 unidades de tempo para chegar no flip-flop destino. Isso pode acontecer, então eles vão perceber o clock em momentos diferentes. E isso vai afetar a nossa conta do período mínimo do clock. E essa diferença pode ser tanto negativa quanto positiva. Pode ser que esse flip-flop, na verdade, levou 2 unidades de tempo para perceber o clock, e esse aqui uma. E esse atraso pode estar por vários motivos. Pode ser pelo tamanho do fio, a distância que ele está do clock, ou por como o circuito foi feito e distribuído o clock. Isso pode acontecer por vários motivos, e o fato é que ele acontece. A gente pode minimizar e etc., mas vai ter um custo também. A gente tem que considerar esse clock skew. Então vai ter um tempo que eu vou chamar aqui de TCF, que é o tempo que o clock leva para chegar no fonte. E outro tempo aqui que eu vou chamar de TCD, que é o tempo que leva para o clock chegar ao flip-flop destino. Então o que isso afeta, como que isso muda a nossa equação ali do período do clock? Então lembrando como é que a gente fazia ela, basicamente a gente traça ali a linha do tempo, entre 2 batidas do clock. Eu tenho a batida 1 aqui e a batida 2. Então essa distância aqui, esse tempo, a gente tem o período do clock. Então para fazer essa análise do período do clock, a gente tem que olhar quanto tempo leva para o dado que está aqui entrar entre esse par, e depois o tempo que ele leva para ser processado e chegar nesse ponto. Então a primeira parte da nossa equação é essa: a gente analisa o tempo que leva para o dado ficar pronto na porta desse flip-flop destino. Então esse tempo assim que o clock bate, eu tenho o clock to kill, que é o atraso desse flip-flop, o tempo que leva para o dado chegar até nesse ponto na entrada ali do circuito combinacional. Depois eu vou ter o atraso do circuito combinacional, que depende de como é o circuito combinacional, mas ele vai ter um atraso que a gente chama de propagação do combinacional. Então nesse ponto aqui, nesse instante, eu tenho o tempo que o dado leva para ficar lá, chegar, ficar pronto. E outra parte da equação é considerar o tempo limite que ele precisa estar estável já para ser capturado por esse flip-flop. Porque quando a segunda batida do clock aqui acontecer, esse flip-flop, para capturar o sinal que está aqui na porta dele, ele precisa respeitar, esse sinal precisa respeitar um certo tempo de setup do flip-flop destino. Então nesse ponto aqui é o limite que o dado tem para ficar pronto. Aí em vermelho aqui a gente tem o tempo que levou para o dado ficar pronto. Então a nossa equação para ver que o clock funciona é que o tempo que ele leva para ficar pronto, obviamente, tem que ser menor que o tempo máximo que ele pode ficar pronto. A equação então era tempo do clock menos o tempo do setup, que é esse intervalo aqui, esse instante aqui, tem que ser maior que o tempo do clock to kill mais o tempo de propagação do combinacional, que é esse instante aqui, o tempo que o dado levou para ficar pronto. Então o período do clock tem que ser maior que clock to kill mais TPC mais TS. Então essa é a nossa equação. Agora o que acontece se eu considerar os nossos atrasos no clock? Então o clock ele só é percebido por cada flip-flop em momentos distintos. Então vamos começar aqui pelo tempo que leva para o dado ficar pronto. Então não é tão difícil fazer essa análise, mas o que acontece? O clock 1 bateu, certo? O clock 1 bateu, o dado não vai começar a travegar aqui para dentro ainda. Ele precisa ser percebido pelo flip-flop, ele precisa chegar de fato ao flip-flop, esse sinal do clock, para que o dado comece a trafegar. Então, o tempo que leva para o sinal do clock chegar no flip-flop fonte, a gente chamou de TCF. Depois que o clock chegou e é percebido, aí sim ele começa a trafegar, a gente vai dar o atraso do flip-flop para o dado chegar
nesse ponto do circuito. Então vou somar aqui agora também o clock to kill. Depois disso, aí sim eu tenho que passar pelo circuito combinacional e chegar nesse ponto do circuito. Então vou somar aqui também a propagação do combinacional. Então agora, esse aqui é o ponto em que o dado levou, o tempo que o dado levou para ficar pronto. Então basicamente a gente somou essa parte aqui que é o atraso do clock até o flip-flop fonte. E para outra parte, que é o tempo em que o dado precisa estar pronto, o tempo limite, a gente vai fazer algo parecido. Então quando o segundo clock aqui bateu, esse flip-flop aqui, destino, ainda não percebeu que o clock bateu. Então leva um tempo a mais, que é o tempo do clock chegar ao destino, para ele perceber. Então nesse instante aqui, é o momento em que o flip-flop destino de fato percebeu que o clock bateu. Então é a partir desse momento que eu vou subtrair o meu tempo de setup. Então o tempo que o dado precisa estar pronto foi deslocado para a direita também. Então esse aqui é o instante em que o dado precisa estar pronto e aqui o instante que o dado ficou pronto. Então os dois tempos foram deslocados para a direita, só que por valores diferentes. Então o tempo do clock chegar no destino pode ser diferente do tempo do clock chegar no fonte. Ele pode ser que o clock chegue mais rápido no destino, ou pode ser que ele chegue mais devagar no destino. Então essa diferença do atraso do clock para o fonte para o destino pode afetar de uma forma benéfica ou maléfica. É que a gente vai ver agora. Então a nossa fórmula mudou. A gente tem que agora colocar aqui o tempo do clock mais o tempo do clock chegar ao destino, que é esse ponto aqui, menos o tempo do setup, onde eu chego nesse ponto aqui. É o tempo que o dado tem que estar pronto. Isso tem que ser maior então que o tempo que o dado realmente levou para ficar pronto, que é o tempo do clock chegar ao fonte, mais a propagação, o atraso do flip-flop, que é o clock to kill, mais o atraso do circuito combinacional, TPC. Então, arrumando aqui essa equação, eu tenho que o clock mais o tempo do clock destino menos o tempo do clock fonte tem que ser maior que o clock to kill mais TPC mais tempo de setup. Então basicamente eu joguei o clock fonte para cá e o tempo de setup para lá. Então somei o tempo de setup nos dois e subtraí o TCF nos dois. Essa aqui é a nossa fórmula. Isso aqui a gente vai chamar de ΔS, que é a diferença do clock skill de fato, que é o tempo do destino menos o tempo do fonte. Então eu tenho que a nossa equação é tempo do clock tem que ser maior, ou melhor, mais ΔS tem que ser maior que tempo do clock to kill mais TPC mais TS. Ou jogando o ΔS para lá, por assim dizer, eu tenho que nossa equação ficou o período do clock tem que ser maior que clock to kill mais TPC mais TS menos ΔS. Então essa é a nossa fórmula considerando agora clock skill. Então notem que eu estou subtraindo essa diferença. Então se essa diferença for negativa, ou seja, se o tempo que leva para chegar no fonte é maior do que o tempo que leva para chegar no destino, meu período do clock vai ficar maior. Menos com menos, vai estar mais, vou somar isso aqui, meu período do clock vai ser maior, minha frequência máxima de operação vai ser menor, eu vou piorar tudo. Então se essa diferença é negativa, esse clock skill vai ser prejudicial. Agora se essa diferença é positiva, então se eu subtrair nessa diferença positiva, eu vou ter que meu período do clock vai ficar menor, minha frequência de operação vai ficar maior. Essa diferença pode ser então benéfica, ajudar com que o nosso circuito opere mais rápido ainda. Então tudo isso são considerações que a gente faz na hora de analisar um circuito combinacional. E para testar isso, colocar em prática, tem um exemplozinho aqui, onde eu tenho esse contador. E nesse contador eu tenho esses tempos aqui do flip-flop, o clock to kill dele, 50 unidades de tempo, o setup, o tempo de setup, TS, o TSU é 20,
O tempo de propagação das portas AND e das portas OR é 5, mesmo tempo para eles. E eu tenho esse clock skew. O tempo que leva para chegar no flip-flop A, que é esse cara aqui, é de 15. Então o clock aqui tem um atraso de 15. Para chegar no B, tem um atraso de 20. Para chegar no C, um atraso de 10. Para chegar no D, um atraso de 5. Então como é que fica o cálculo para o período do clock, né, nesse circuito? E para isso a gente tem que começar pelo menos do mesmo jeito que a gente começou antes, que é pegar os pares. Né? Então quais são os pares que a gente encontra aqui? A gente tem do A para o B, onde para o A e para o B eu tenho uma porta AND só, então o circuito combinacional entre eles é apenas um AND. Eu tenho o par AC, então do A para o C eu tenho esse caminho aqui, que também é um AND só, e mais nada. Então, um AND. Eu tenho do A para o D. Do A para o D eu tenho o caminho de um AND e um OR. Esse é um dos caminhos possíveis. O outro caminho que vai em paralelo a esse é um AND e um OR. Então o maior caminho em termos de propagação vão ser dois ANDs em série e um OR em série. Então, dois ANDs mais um OR. O outro par que eu tenho é do B para o C. Do B para o C eu tenho somente uma porta OR e mais nada. Então, porta AND quer dizer. Então uma porta AND. Eu tenho também do B para o D. Então do B para o D eu tenho dois ANDs e um OR. Então dois AND mais um OR. E por fim não. Eu tenho do C para o D. Do C para o T eu tenho um AND e um OR. Então apenas um AND mais um OR. Eu tenho outro par aqui, ou mais dois pares na verdade, que é do D para ele mesmo e do D para o B. Então tem mais dois pares que eu não posso esquecer. Então do D para o D, para ele mesmo, eu tenho um AND mais um OR. E do D para o B. Do D para o B eu tenho apenas um AND. Então esses são todos os pares que a gente tem nesse circuito aqui. Então agora a gente vai calcular o tempo de propagação deles, né, desse circuito combinacional de cada par. Como tudo é 5, aqui vai ser 5, uma porta AND, aqui vai ser 5, aqui eu tenho 3 portas, tudo com 5. O tempo de propagação do combinacional, né, 15, aqui é 5, 15, 10, 10, 5. Vai ter seu tempo de propagação combinacional. Agora se eu pegar o T clock to kill mais o TPC mais o TS, o TSU, eu tenho que o TCQ vai ser sempre o mesmo, porque são o mesmo flip-flop em todos os pares. O TSU também vai ser o mesmo, que é 20, então é 70, mais o TPC. Então aqui eu vou ter basicamente 75, 75, 75, opa, aqui eu tenho 85, aqui eu tenho 75, 85, 80, 80, 75. Esse aqui, se eu não tivesse considerado o clock skew, seria o nosso período do clock, período mínimo. No caso, para esse contador aqui, esse aqui seria o pior caso, né? 85, esses dois pares aqui. Então, se eu não tenho clock skew, o meu T-clock ele deveria ser maior que 85, sem clock skew. Agora, se eu considerar o clock skew, eu tenho que ver qual que é o ΔS. O ΔS é o fonte menos o destino, certo? E aqui está esses tempos. Então, se eu pegar o A menos o A menos B é o 15 menos 20. Então, meu clock skew vai ser 15, que é o A, menos 20, que é igual a menos 5. No caso do A e C, vai ser 15 menos
10, que vai me dar, agora é mais, né, positivo, mais 5. Do A para o D, eu tenho 15 menos 5, 15 menos 5, que me dá mais 10. Do B para o C, eu tenho 20, o C é 10, menos 10, me dá 10 positivo. Do P para o D, eu tenho 20 de novo, menos 5, que me dá 15. Do C para o D, eu tenho 10 menos 5, que me dá 5, positivo. Então, positivo, positivo. E eu tenho do D para o D, que é 5 menos 5, vai me dar 0. E do D para o B, eu tenho 5 menos 20, que me dá menos 15. Então, esse aqui é o ΔS. É a nossa fórmula. Se vocês lembrarem ali, eu estou agora subtraindo o ΔS, né? Então, tem esse tempo aqui que eu já somei, clock to kill, TPC mais TS, que é essa coluna aqui. Agora eu tenho que subtrair por essa para ter meu clock. Então, vou apagar esse aqui. Meu tclock com clock skill, tclock, vai ser o quê? Esse menos esse. Então, 75 menos 5. Então, eu tenho 75 menos 5, que me dá 80. Aqui eu tenho 75 menos 5, que me dá 70. Aqui eu tenho 75 menos 10, que me dá 65. Aqui 75 menos 10 de novo, que me dá 65. Aqui eu tenho 75 menos 15, que me dá 60. Aqui eu tenho 75 menos 5, 75, tô errando tudo, hein? Aqui é 85 menos 10, que me dá 75. 75 menos 10 menos 5, que é 85 menos 15, que me dá 70. Aqui é 80, que é esse valor aqui, né? Menos 5, que me dá 75. Aqui é 80 de novo, menos 0, que me dá 80. E por fim aqui eu tenho 75 menos 15. Então, 75 mais 15, que me dá 90. Então, se eu considerar o período do clock com o clock skill, na verdade o meu tclock tem que ser maior do que 90. Se eu não tivesse clock skill, seria 85. Então, nesse caso, o clock skill piorou a situação, né, dos pares. Se eu tenho esses tempos aqui. Então, tome cuidado quando for fazer a análise do clock skill, porque ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo, depende muito dos pares, né? O que foi o problema aqui nesse contador foi esse caminho do D até o B, que ele é um contador de década, né? Então ele zera aqui quando chega em uma década. E com isso, nosso clock, e com esses tempos também, obviamente, a gente chegou a um caso ruim, né? Ele piorou ao considerar o clock skill. E claro, dependendo desses valores, pode ser que melhore. Então, o clock skill pode ter essa interferência benéfica ou maléfica. Então, por hoje é isso. Com isso, a gente acaba basicamente temporização para circuitos sequenciais síncronos. Com essa ideia, com essas formas, a gente consegue analisar basicamente qualquer circuito sequencial síncrono, seja um processador, seja um contador ou qualquer outro. Então, por hoje é isso e até mais.